O que o Flamengo do Dorival fazia de forma simples. A bola vinha... O Dorival não marcava bem. Bola vinha para lateral, mas ganhou, né? Ganhou, né? Ah, Zé, desculpa. Ganhou o quê? O que ele ganhou? Peraí, ganhou o quê? Libertadores e Copa do Brasil. Ele ganhou o quê? O que foi planejado com a diretoria do Flamengo? O que foi planejado com o Dorival? A diretoria do Flamengo e Dorival. Libertadores e o quê? Mas é que eu acho super simplório, Zé, desculpa. E ganhou. É muito simplório. É simplório? Muito simplório. Simplório, então você ganhar Libertadores e Copa do Brasil é simplório? O Dorival chegou lá numa situação emergencial. Ganhou. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo aí venceu o Clássico aí, né, por 1-0. A atuação deixou muito a desejar, né, principalmente nos dois últimos clássicos, que foi contra o Botafogo, que ganhou, e o empate 0-0, que poderia ter ganho também, né, mas acabou empatando. Então, nesses últimos dois clássicos aí, o Flamengo deixou muito a desejar nas suas atuações dentro de... E é aquilo, obviamente que a torcida fica com o pé atrás em relação ao que o Tite pode planejar e até oferecer essa equipe, né, visando a longo prazo, né? Então, o que esperar do Flamengo para as próximas partidas, né? Porque o Tite já está perto de completar 20 jogos, né? Contando os últimos jogos do Brasileirão, e até agora já está perto de completar os 20 jogos. Vou nem contar a pré-temporada, e até agora a gente não viu o Flamengo muito bem, jogando uma partida muito bem, né? Tô dominando uma partida do início ao fim. Então é aquilo, o que espera do Tite para as próximas temporadas, né? Próximas temporadas não, próximas partidas. Mas, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e a tua opinião e as atuações do Flamengo nesse início de temporada. Vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí, galera. Aí, falar uma coisa, eu não espero show. Eu não espero um espetáculo nesse momento. Vitórias tranquilas, você espera? Eu espero só... Não, nem vitórias tranquilas. Podia ser um jogo apertado ontem com o Botafogo. Mas eu espero, quando eu vou ver Flamengo e Botafogo, eu espero ver futebol. Mas você vale pros dois, tá dizendo? Vale pros dois. Ah, tá. Mas dá pra entender. Eu quero ver futebol. Dá pra entender. Eu não vi futebol ontem. Vou explicar. Eu vi alguma coisa que lembrou futebol Vou explicar o que eu ontem. acredito. É isso. Ontem na abertura, nota 10. Ontem na abertura do Linha, 6,5, 7. eu tinha uma opinião, que a entrevista do Tite me fez mudar. Opinião sobre a situação do Tite no Flamengo. Eu tenho certeza que o Tite entendeu... Ninguém entende tudo na vida, mas entendeu quase tudo o que é preciso do elenco do Flamengo, porque chegou ano passado. Mas eu tinha dúvidas se o Tite acredita, não estou nem falando que vai dar certo, acredita que sabe o melhor caminho para a equipe. Né? E ele estava tateando para mim, ele vai testando, escalação. Você acha que ele sabe o melhor caminho? Então, depois da entrevista dele, eu tive a impressão que sim. O que te levou a crer isso? Quando a segunda pergunta, eu não lembro de quem, me desculpa, a repórter que fez a pergunta, o repórter, ele é perguntado sobre Arrascaeta e De La Cruz juntos. Tem o Gerson também, né? E só um jogador com mais pegada de fato no meio de campo, um atacante e o centroavante. Ele falou, vamos discutir isso de novo lá pra frente. Me espera pra você ver. Ele falou com uma convicção tal que depois ele falou de sintonia fina, numa outra resposta, né, sobre os laterais direitos, qual avança mais, qual avança menos, né, o Wesley, Varela. E eu tive certeza que ele acredita que isso vai funcionar. Que é exatamente a minha dúvida. Porque se você tem jogadores previsíveis, tem jogadores que o jogador faz 1, 2 e 3 desse jeito, e um bom treinador pega esses jogadores, ele encaixa um sistema, o time funciona mais redondinho, marcação, com a bola, mas não tem muito segredo. Quando você tem jogadores como esses, que vão trocar de posição várias vezes, que precisam entender como se aproximar, fazer tabela, um jogo de nível muito mais alto, acertar o time é muito mais difícil. É muito mais difícil do que acertar um time com jogadores comuns. Porque, por exemplo, eu tenho dúvida se o Arrascaeta, o Gerson e o De La Cruz podem jogar juntos. Os jogos grandes, contra times fortes. Eu tenho dúvidas. Você tiraria o Gerson? Isso é assunto para depois. Não. Depois o Tite vai responder depois. Assunto para depois do Tite. Quero saber de você agora. Nesse momento, eu jogaria como o Tite está jogando. O Gerson com a Arrascaeta, com o De La Cruz? A minha dúvida seria Wesley ou Varela, e seria Wesley com Cebolinha, lados opostos, tá? Funções opostas. Entendi. Bruno Henrique com Varela. Para exigir menos do Bruno a recomposição, tá? Então, assim, minha dúvida seria mais essa. Mas, em princípio, eu faria exatamente o que o Tite está fazendo. Se não funcionar,
Aí eu tenho dúvida se sai o Gerson ou o Arrascaeta, porque o Arrascaeta com a bola é o jogador que mais desequilibra no Flamengo. Mas quanto compensa você ter um time que você perde consideravelmente sem bola para você ter mais chances de fazer gol, menos chance de recuperar a bola em setores mais importantes do campo, recuperar a bola mais à frente? Dizendo que você colocaria o Arrascaeta no banco? Não, eu não colocaria em princípio. Situação. Eu teria que fazer vários testes para entender como o time funciona melhor. Só que esse acerto, por exemplo, vou dar um exemplo. Vai lá. O time fica com a bola em volta da área. Fica da bola, tal, em posição, não sei o quê. Qualquer time que faz isso, ele chega perto da área, ele precisa ter situações em que ele acelera o jogo. Então você está num ritmo, aí um tabela, na cara do gol. Time do Guardiola. Tá. Né? Amplitude, abriu, não sei o quê, acelera. E isso vai tornando o jogo desconfortável, porque você domina o jogo na cadência, acelera. Domina, acelera, o adversário vai ficar na quadra, como se você colocasse no motor de boxe o adversário no corner e dá embaixo, e dá em cima, e o cara não sabe o que fazer. É isso que a gente espera do Flamengo. Sim. Certo? Como tem que ser essa associação do Arrascaeta com o De La Cruz em qual setor do campo? Não é um negócio simples de ser armado em tão pouco tempo. Para funcionar, como pode funcionar, precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo. E pode funcionar. E eu acho que o treinador não tem o direito, no estadual, em jogos que pouco valem, porque o Flamengo vai para a fase decisiva do estadual. Não, mas clássico vale. Clássico vale, tudo bem, ganhou o clássico desse jeito, né? Então. Clássico vale. Mas estou falando da importância. O estadual é um torneio de preparação, aqui você não tem pré-temporada. O treinador não tem o direito de não tentar funcionar o time com os melhores jogadores. O Tite, pelo jeito, tem convicção que vai conseguir. Eu não sei se vai ou não vai. Eu estou muito curioso para ver a temporada do Flamengo. A minha expectativa é muito alta com o Flamengo, por causa do técnico, por causa do elenco e tudo mais. Ela não baixou. Ela não baixou no início da temporada. Eu já tenho uma outra opinião sobre o que você está dizendo. Fala aí. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem que usar o estadual para rodar o elenco. O Bruno Henrique não pode entrar com 77 minutos. Do jeito que o Flamengo jogou ontem no primeiro tempo, você tem que mudar o time. Aí ele muda com o Bruno Henrique aos 77 minutos. Gabigol com 81 minutos. Ele troca aos 6 por meia dúzia, que é o lateral direito, que é o Varela, pelo Wesley. O que mudou? Aí ele pega o Luiz Araújo, depois tira o De La Cruz, põe o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Faz parte do teste, Zé? Sim, mas qual é o teste? Com 10 minutinhos com pra jogar? 77 minutos, o Bruno Henrique, quando aqueceu, já tinha acabado o jogo. Faz quando muda o jogo. Peraí, primeiro tempo, não deu certo, beleza. Sai o Cebolinha, não tá jogando bem, sai. Bruno, muda. Vem cá, Bruno. De La Cruz, ao invés de você jogar aberto, você vai jogar num triângulo. Fica aqui, ó. O Arrascaeta, fica centralizado. Gabigol, entra aqui aberto pelo lado esquerdo. Vamos testar aqui, ó, você rodando um pouquinho mais. Eu quero mobilidade. De La Cruz, perdeu a bola, você fecha um pouquinho pelo lado direito. Vamos fazer um pouquinho mais de variações táticas. O Carioca é pra isso. Não é para faltando 15 minutos, 10 minutos de jogo, eu trocar o Cebolinha pelo Bruno Henrique. Vai lá, Bruno, faz o que você sabe. Não é. Eu acho que aí você precisa dar rodagem para o elenco, porque ele vai começar a testar o time quando? Quando começar o Brasileiro? Quando começar ele não vai dar rodagem para o elenco? Me fala os jogos que ele mudou. Contra o Vasco, foi o mesmo time. Quanto tempo ele demorou para trocar? Quanto tempo ele demorou para trocar ontem contra o Botafogo? Ah, não, o Botafogo fez o que ele podia. O Botafogo, qual é o time que vai jogar? Qual é o time que vai jogar aberto contra o Flamengo? Vai partir para cima do Flamengo, tirando o Fluminense, que eu acho que pelas suas características. Flu, nem o Palmeiras joga de peito Palmeiras aberto. Pela característica, tá? É difícil. O Atlético Mineiro eu entendo, ali, tal. lá, Mas só que assim, também ficar esperando o treinador. Eu até pedi aqui, são 17 jogos. Sim, tá aqui, ó. Põe o óculos, 16, eu vou colocar o óculos. 16 jogos do Tite, 66,7% de aproveitamento. Thiago Nunes, 12 jogos. Sem os amistosos. Com os amistosos nos Estados Unidos são foram mais 2. 18, né? 18, vitória ou empate? 18 jogos. 18 jogos à frente, peraí. Se ele voltou antes para conhecer o elenco, beleza. Então ele está conhecendo o elenco agora de novo? E quem chegou foi só o De La Cruz. Só o De La né? Cruz, ele está conhecendo o elenco agora de novo? Peraí. Já era para ele ter esse processo na cabeça muito mais rápido. A persistência, resiliência... Eu acho que o processo está acontecendo, eu discordo de você. Mas qual o processo? Qual o processo? Ele não consegue inserir o De La Cruz. Me fala uma partida que o De La Cruz foi sensacional. Como ele era no River. Mas ele não está no pacote, Zé? Mas ele não era sensacional em todo jogo, não. Um jogador que é muito bom. Mas eu acho que assim, o tempo, ele ser muito bom não quer dizer que ele vai entrar hoje para amanhã arrebentar. Eu acho que isso está no pacote também, tá no vai pacote. levar um tempo. Está no pacote, mas só que é o seguinte, esse teu pacote você avisa para os adversários, tá bom? Avisa para os adversários, porque da mesma forma que, não, pode me cobrar no final do ano, pode me cobrar daqui a sintonia fina. Só que os adversários também vão treinar, os adversários também vão evoluir na parte física, na parte técnica. Ou seja, tudo vai evoluir, não é só o Flamengo.
Agora, o que eu quero dizer é, chegou antes para acelerar esse processo. E esse processo não foi acelerado por causa de um jogador. Desculpa, é tão difícil você inserir você colocar o De La Cruz nessa... o equilíbrio. O equilíbrio é o equilíbrio. Tiraria o Gerson, então. O equilíbrio chama-se Gerson. Você tiraria o Gerson? Lógico. Já. Para experimentar, Birner. Eu preciso experimentar o jogo. Não, isso eu também faria às vezes. O equilíbrio que ele tanto fala, o equilíbrio de perde a bola, volta, perde a bola, volta. Vamos lá, né? Segundo tempo foi sensacional. Nós entregamos a bola. Dominou o jogo. Controlamos. Quantas ações ele fez dentro da área? Ele só chutou de fora da área. Só fez cruzamento. Para fazer isso? Sério, ele já tem 16 jogos, ele voltou antes para isso. Quando você faz a leitura, eu volto para antecipar o processo. Você tem 6 jogos, 8 jogos já agora no Campeonato Carioca, que ele jogou 2 amistosos, mais 2 aqui. Um mínimo de conhecimento você já tem que ter, Bruno. Não adianta me olhar com essa cara. Eu penso diferente de você. Sim, eu acho que ele chegou antes para entender o que acontecia ali, porque tá pegando o elenco explodindo, com 300 técnicos, com o melhor... As entrevistas dele foram... Entrevista tem que jogar. Eu estou dizendo como é o processo, Bruno. Entrevista tem que jogar para a galera. Você precisa entender, você precisa estar no meio para entender o que está acontecendo com o Flamengo. Dá para entender. O que aconteceu é Marcos Braz querendo mandar dentro do vestiário, é Spindle, um monte de coisa, a bagunça toda. Simples, você já entende. Se você está começando no futebol, beleza. Para entender a reação dos jogadores, como cada um funciona, eu sou o Tite. Quais são os grupos internos, quem se dá bem com eu fui contratado, Birner, eu fui contratado para resolver isso daí. Eu sou o Tite, tá bom? Fui contratado para resolver isso aí. Treinador de 2 Copas do Mundo, inclusive até o Dunga mandou um recado para ele ontem. Treinador de 2 Copas do Mundo, melhor treinador do futebol brasileiro, e eu concordo. Melhor treinador do futebol brasileiro, mais preparado, isso eu concordo. Pela forma como... Cheguei antes, para quê? Para conhecer o que o diretor faz? Não. A leitura dele é: cheguei para conhecer o elenco. Ele não chegou para ver o que o diretor faz. Não precisa chegar. Zé, a situação no Flamengo é tão complicada que se você for pegar o Sampaoli... É complicado é do Corinthians, é do Flamengo. Pegar o Sampaoli... Mas do Flamengo é o seguinte... Cara, eu quero essa complicação. Eu acho que o Sampaoli e o Vitor Pereira tiveram os piores trabalhos em muito tempo deles, coincidentemente, no Flamengo, por acaso. Eu não acho que é por acaso. Tem gente que acha que é por acaso. Eu acho que é o que acontece dentro do grupo. Eu vou te perguntar. Qual o jogador ou o jogador que pode dar problema pro Tite de criar confusão? O único. De insatisfação e tal. Gabigol. O único. O resto ninguém vai fazer nada contra o Tite. Publicamente, sim. Ninguém. O Pedro vai fazer? O Pedro ele levou para a Copa do Mundo. Ele vai fazer? Não vai fazer nada. O Tite não, mas com o Sampaoli, era quando o Vitor Pereira insatisfeito, falou que estava com baixo astral, escreveu na rede social. Birner, isso é passado. Precisa cuidar dessas coisas para que não aconteça. Isso é passado, Birner. Isso é passado. Eu sou o Tite, eu fui contratado para resolver o problema. Você acha que ele mete o Gerson no banco agora e fica tudo bem? Não, isso é você que está dizendo. Estou dizendo perguntando, que o meu teste... colocar no banco? Mas se colocar no banco, qual que é o Gerson obrigado? Só que isso tem que ser feito de um jeito que os jogadores entendam. Birner? O jogador entende. O jogador não precisa ficar dando satisfação. Você acha que eu dou satisfação, o treinador dá satisfação porque ele entra? Esse é o problema. Então você está tratando os jogadores do Flamengo como o Sampaoli, como os outros jogadores. Não. O Tite não tem que fazer isso. O Tite é maior do que todos os jogadores. Assim ele foi contratado. Eu não preciso agora ficar dando satisfação pro Gerson. Gerson, vem cá. Sabe por quê? Você não vai sair ou você vai sair. E se o Tite fizer isso, ele vai fazer o Tite, a mesma tá coisa. Acima dos jogadores, mas no Flamengo ele não é maior que os jogadores. Então, na história do clube. Então, quem está dizendo que é do Flamengo? Hierarquicamente, sim. Birner, mas tem que fazer as coisas. Mas quem está dizendo que ele é maior do que o Flamengo? Eu estou falando que ele tem que fazer isso com os jogadores. A nossa diferença, Zé, é o seguinte. Eu entendo o que quer dizer quando você fala do jogo. Sim. E eu nem discordo tanto, eu falei aqui. Sim. Só que eu acho que o Tite está administrando outras questões além do jogo do campo. E eu acho que no Flamengo isso é essencial quando você olha o ano inteiro. Sim, mas então vamos... E no estadual que você tem que construir. Dorival conseguia lidar melhor com isso? Então, Dorival rapidamente vai dar um jeito do Flamengo. Vamos cair então no mesmo jogo do Vitor Pereira, do Sampaoli, o Tite está lá. Porque o Dorival em 4 jogos. Porque o Tite Dorival deu 4 jogos. Peguem aí, 4 jogos. Ele chegou no Flamengo em 4 jogos, colocou todo mundo para jogar. Todo mundo. Depois de 4 jogos, ele falou assim: agora é minha vez. Montou o time e foi campeão. E o Dorival, hierarquicamente, ele é menor do que o Tite no futebol brasileiro. Dúvida. Certo? O Tite chega hoje, ele não precisa dar satisfação pro Gerson para tirar o Gerson. Se não é a mesma coisa que fazia o Sampaoli, se não é a mesma coisa que fizeram todos os treinadores. Espera aí, deixa eu só terminar a minha explanação para você entender. O Gerson hoje, esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o Gerson sem a bola.
Como ele recompõe? Por quê? Porque senão o De La Cruz não precisava voltar lá aberto do lado direito para fazer a lateral. E nem o Cebolinha vir aqui para fazer uma marcação de lateral. Você tira a característica. Você tira a característica, você tira a força do jogador. Você afasta um jogador que pode te proporcionar uma característica de velocidade porque ele está preocupado em fazer o equilíbrio. Então eu vou voltar lá no meio. Ah, mas o futebol moderno é assim. Beleza, o futebol moderno é assim. Só que você tem que, talvez, inverter as preocupações. Eu tenho que inverter a preocupação. Eu joguei contra um jogador, não sei se vocês conhecem, chamado Cafu. Você deve conhecer. Chamado Cafu, que era lateral direito. Não é um jogador, é uma lenda viva. Sim, é uma lenda. E eu assino embaixo. Que era lateral direito, mas era uma lenda. Jogou de todas as formas. Ponta, de 11. Ponta, de 11, de volante, jogou de tudo. Eu joguei contra ele algumas vezes e tive o prazer de jogar com ele na seleção brasileira também algumas vezes. E o Cafu é meu amigo, a gente de conversar. Agora, cada um tem sua vida, é difícil da gente falar, mas sempre quando se encontra, falamos assim, como se não tivéssemos ficado muito tempo longe. Muito tempo pra vocês falar. Eu perguntei para ele, uma vez eu joguei contra ele, eu estava no Bolonha, acho que foi, no Bolonha, e eu tinha que fazer a seguinte função: sem a bola, abre para pegar a chegada do Cafu e com a bola vem por dentro para jogar em cima do Marcos Assunção. Era essa a minha função. Graças a Deus eu consegui fazer bem. Mas eu tive um jogo contra o Cafu no Corinthians, eu ainda era juvenil em termos de marcação, e o Eduardo Amorim falou assim, ó, você vai jogar aberto pelo lado esquerdo. Coincidência, não aquele Palmeiras de 96 de 100 gols em 4 meses. Primeira bola. O cara, bum, lá na frente. Quando eu olhei, o Cafu já estava cruzando, 1-0 pro Palmeiras. Depois de algum tempo, eu fui conversar com ele. Falei, Cafu, como é que funciona? Ele falou assim, Zé, porque assim, você começa o jogo, você já dá um pique, você já vai para cima. Tá? Eu falei assim, eu trabalho na cabeça do jogador adversário. Normalmente o lateral tem que se preocupar com o atacante. Eu não, eu faço o atacante se preocupar com aquilo que eu vou fazer. Agora, se eu tenho um atacante como o Bruno Henrique, se eu tenho um atacante como o próprio Cebolinha, eu tenho que dar mais força para ele poder ter a capacidade de fazer mal ao adversário. Essa é a minha preocupação. Então, beleza. Agora, eu não consigo fazer isso porque o meu meio-campo não consegue dar sustentação para a defesa. Então, eu tenho que fazer esse discurso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Por quê? Porque só tem um marcador no meio campo, que chama-se Pulgar. E você excelente, mas sozinho não vai fazer milagre. E você pode ter o De La Cruz por dentro, como ele jogava no River Plate, eu, como sempre jogou no River, por dentro fazendo esse box-to-box, como você gosta de falar. Área, por favor. Né? Preenchendo o meio campo e tal. É o que acontece. Você tira essa característica do jogador. O cara tá jogando há um bom tempo. Você tira a característica. Então você faz assim, você perde a bola, você vai lá para a lateral. Com a bola, você vem fechando por dentro. Sem a bola, você volta lá para a lateral. Arrascaeta, faz o seguinte, joga aqui por dentro, tenta encontrar o espaço. Ou seja, você mexe em todo o sistema de jogo. Sendo que você pode facilitar. Por quê? Porque você tem que tirar o Gerson. Tirando o Gerson, você põe o De La Cruz por dentro, você centraliza o Arrascaeta e você pode colocar um cara pelo lado, ou você pode colocar 2 atacantes e o Arrascaeta aqui centralizado. Você pode colocar, só para entender que formação que você está sugerindo. 4-3-1-2, 4-3-3, todas as variações possíveis que você pode ter com o De La Cruz por dentro. E aí quem recompõe do lado no segundo quarteto no 4-3-3? No 4-3-3, então, é o que eu estou dizendo, você tem umas variações. Vai ser o De La Cruz pela direita ou o Cebolinha pela esquerda. Você pode colocar, por exemplo, o Pulgar centralizado, né, o De La Cruz, você põe aqui... Talvez o Arrascaeta ali na frente, né? Você põe 2 centroavantes ali, 4-1-3-2. Se você perde a bola, você abre o centroavante, espera aqui chegando. Quando a bola passar, você dá o lateral aqui, como fazia o Everton Ribeiro na época do Dorival. O Everton saía, aí você recompõe, você tem uma volta um pouquinho mais do Gabigol para fazer isso. Ou você acha que se o Tite não falar para ele, Gabigol, vem cá, quero colocar você junto com o Pedro. Joga um pouquinho aberto só. O Gabigol vai, hein? O Gabigol tá babando. Faz umas trocas aqui. Ano passado queria ser centroavante, né? Faz as trocas, mas é tudo questão de conversar. Então, mas e se o preço para ele voltar a ser titular seja esse? É toda questão de você conversar. O Tite não tá ali para conversar? Sim. Então, vem cá, o Gabigol, vem cá. Em alguma fase do campo, em alguma fase do jogo, ou alguma fase do ano, eu vou precisar que você faça essa função. Você faz para mim? Eu não quero só você aberto. Vem cá, Pedro. Vem cá, tá estático aí, mas vamos trocar um pouquinho? Vamos trocar, sabe por quê? Porque você trocando, vocês também confundem os adversários, porque vocês tiram as referências. Eu não estou dizendo que tem que começar assim, mas você pode ter essas variações. Você pode ter o próprio Gerson mesmo ali, mas só que ao invés de do lado do Pulgar, um pouquinho à frente. Você tem várias formações para serem feitas, mas o equilíbrio, quando ele fala equilíbrio, o equilíbrio é Gerson, porque o Gerson não tem a mesma capacidade física na marcação sem a bola.
Eu até falo uma palavra Tremendo aqui. jogador. Como jogador ele é fantástico. Pô, ele toca a bola e tal. Só que também começa a ter uma certa dificuldade de velocidade de jogo. Gerson é mais cadenciado. Fora que vamos contar que o ano passado do Gerson foi um ano passado normal. O Gerson já é mais cadenciado. Não é o cara que pega a bola, toca e faz essa bola sair. Ele é um cara meio mais, assim, um pouco mais clássico, de dominar a bola, de toca, de armar, né? Toca aqui, arma, faz isso, faz aqui, né? Vem pra cá um pouquinho mais e tal, chega no ataque. Ele não é essa recomposição, por isso que ele fala tanto sobre equilíbrio, persistência, resiliência. Eu vou achar o fio da meada, vou achar o... Sabe? Pô, coloca o De La Cruz pra jogar na posição dele uma vez. Tira um pouco o Gerson. Coloca o De La Cruz, põe o Luiz Araújo, inverte, põe o Bruno daquele lado, põe o Bruno daquele lado. Ou senão chega pro Gabigol. Tenho certeza que ele chegar pro Gabigol. Ah, mas eu vejo de forma diferente. Se você enxerga só o Pedro como centroavante, ele vai ter só um centroavante. Você tem dúvida que o Gabigol aceita isso? Eu tenho. Você acha que o Gabigol não aceita isso? Eu tenho bastante dúvida. Chegar e trocar, fazer movimentações. Você acha que o Gabigol vai chegar pro Tendo Tite? recompor pelo lado? Não Ele pediu numa entrevista coletiva no passado para ser só centroavante. Não tem que recompor, Birner. Não tem Eu não tô falando que ele não faz, tenho dúvida. Ele pediu só para centroavante. Você tem várias formas de recompor. O próprio Pedro ontem estava voltando para fazer marcação duplicada no meio lá contra o Luiz Henrique. O Pedro estava voltando. O Pedro estava fazendo uma situação marcação. Constante, né? Uma situação de jogo. Sim, mas e quem está dizendo que é uma situação constante do Gabigol? O Gabigol, ano passado, quando tinha o Dorival, não era uma situação constante, porque é uma questão de treinamento, Birner. É o seguinte, o Gabigol vinha até o meio-campo. Você não precisa marcar lá. Quando você não conseguir marcar a pressão, você volta, respira no meio-campo. Quando o Gabigol não conseguia voltar, o que acontecia? O Everton estava aqui parado, quando a bola saía, o Everton vinha para fechar. Aí você tem a questão de, a gente fala a corrente, né? Cobertura. Vem o que o Flamengo do Dorival fazia de forma simples. O Dorival não marcava bem. Bola vinha para lateral, mas ganhou, né? Ganhou, né? Ah, Zé, desculpa. Ganhou o quê? O que ele ganhou? Peraí, ganhou o quê? Ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Ele ganhou o quê? O que foi planejado com a diretoria do Flamengo? O que foi planejado com o Dorival? Diretoria do Flamengo e Dorival. Libertadores e o quê? Eu acho super simplório, Zé, desculpa. E ganhou. É muito simplório. Ganhou. É simplório? Muito simplório. Simplório, então você ganhar Libertadores e Copa do Brasil é simplório? O Dorival chegou lá numa situação emergencial. Ganhou ou não ganhou? O Birner, ganhou ou não ganhou? Ele planejou e o que ele fez? Ganhou ou não ganhou? É simplório. Contra o Corinthians, que era um time 10 vezes pior o pênalti contra... Então vamos discutir os episódios que aconteceram no Campeonato Brasileiro para falar e para simplificar o trabalho do Dorival. Peraí. Eu não estou simplificando o trabalho do Dorival. Você falou que é simplório? Você falou que é simplório? Você está colocando a palavra na minha boca. Isso não é muito educado. Você falou, não fui eu. Você falou... Você não deixa eu falar, eu tô tentando falar que vai 10 minutos. Simplório. Você falou, não, o que você está falando é muito simplório. Eu falei apenas o que o Dorival fez. O Dorival fez isso com o Gabigol. Nós estamos discutindo se o Gabigol faria ou não o que ele fez com o Dorival. E o Gabigol está reclamando dizendo que não quer fazer. Sim, mas uma conversa com o Tite. Porque se o Tite fala assim, fala pra mim, quem é o centroavante do Flamengo? Por isso tenho dúvida, não sei se ele faz ou não faz. Quem é o centroavante tirando o Pedro? É o Gabigol, correto? Mas você acha que o Gabigol... Se você chega pro Gabigol e não fala assim, Gabigol, vem cá, vamos trocar? Vamos fazer o seguinte, ó. O Pedro vai lá na frente, daqui a pouco o Pedro volta. Quando termina a jogada, você tá ali no centralizado, beleza, você fica. Pedro, volta um pouquinho mais. Perdeu a bola? Recua todo mundo. É tão difícil de fazer isso? Porque se ele não tem a capacidade e a liberdade de chegar pro Gabigol e falar, Gabigol, vem cá, eu tô pensando algo novo para você. Desculpa, ele é treinador. Ele é obrigado a estar ali, ele trabalha para encontrar soluções. É isso? Agora, todo jogo do Flamengo, Vasco e Botafogo, são os dois jogos que nós estamos usando a régua para medir o trabalho do Tite nesse sentido. Os dois jogos, o Vasco teve 2 oportunidades, que o Léo Pereira salvou, e ontem, se não fosse um erro do Gatito, que errou, era empate. Mas que o Botafogo também, e aí, Zé? E aí tem no primeiro tempo fazer uma aí tem méritos do Botafogo. Deu muito campo pro Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um dia. O Zé Elias já acabou com o Vitor Bini no debate. Acabou, destruiu o Vitor Bini no argumento, né? O Flamengo ganhou ou não ganhou? E responde. Obviamente, o debate foi bom. Sabemos que o Flamengo não vem mostrando uma das melhores atuações que a gente planejava ou tinha expectativa. Como o Tite, com a chegada de Tite, né? Quando o Tite chegou o ano passado, o Flamengo chegou a melhorar sim. E a expectativa para 2024, né? A gente estando em 2023,
E a expectativa para 2024 é que o Flamengo iniciaria o ano praticamente voando, ou iria jogar muita bola, né? Então, é início de temporada ainda, né? Estamos na primeira quinzena. E até agora a gente não vê o Flamengo jogar bola. Gabigol reserva, Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha não vivem mais aquele bom momento como vivia antigamente. Cebolinha caiu de rendimento. Gabigol estava ali, acho que entre Gabigol e Bruno Henrique, entre esses dois, eu acho que o único que pode pegar a vaga de alguém de titular é o Bruno Henrique, né? Então o Bruno Henrique geralmente ele entra nos jogos aí e consegue até dar uma dinâmica melhor, impor mais velocidade, entendeu? Até mesmo fazer outra função dentro de campo, tirando a ponta esquerda ali, né? Ponta esquerda aqui, o Bruno Henrique, ele joga também de... Então é aquilo, Então é aquilo ali. O Flamengo vai melhorar? O desempenho vai melhorar? Vai, sim. O Tite ainda achou a posição ideal para o De La Cruz? Não. O De La Cruz jogando aberto, fixa ali na ponta direita ali. Não vai adiantar muita coisa. O De La Cruz no River Plate, seus melhores momentos, jogou no meio de campo ali. Cara, meio de campo ali, articulando a jogada ali, né? Jogando mais um pouco atrás, né? Chegando como segundo homem ali no ataque. Então, é aquilo. O De La Cruz, aonde ele está jogando agora, não é a posição ideal dele. Gerson é um cara que tem que fazer variações, né? Como o próprio Zé Elias falou, fazer variações, testar, tirar o Gerson, botar outro jogador, com o Igor Jesus, com o Vitor Hugo, ou até um ala, né? Para dar mais sustentabilidade ao sistema defensivo, porque, querendo ou não, sobra tudo para o Eric Pulgar aí, né? Esse meio de campo para poder marcar. Então, é aquilo. Vamos ver que o Flamengo, o Tite vai aprontar para os próximos capítulos aí. O próximo jogo do Flamengo é contra o Volta Redonda, né? Sábado agora é dia 10, né? 10 de carnaval. Jogo atrasado, né? Aí o Flamengo vencendo, o Flamengo vai para pontos, né? No Campeonato Carioca. Mas é isso aí. Tamo junto e é nóis.